Ninguém vai para uma faculdade estudar para viver uma vida sem resultado. Sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Ninguém vai para uma faculdade para estar lá por 4 anos, 6 anos, 12 anos e sair dali sem resultado. Ele vai sair com conhecimento e ele vai começar a praticar esse conhecimento, que aí vai manifestar resultados. Então essa sabedoria justamente. Então tem gente que passa o tempo todo na igreja, o tempo todo buscando a Deus na igreja, entre aspas. E é aquela pessoa, uma pessoa muito boa, religiosa, mas é uma pessoa sem resultados. Você sabia que até mesmo que você seja um cara temente a Deus, reto, íntegro, se desvia do mal, você sabia que você pode sofrer por ser um religioso, por não ter sabedoria, por não saber agir a fé. E você precisa responder à fé. Diga bem forte comigo: eu preciso responder à fé. E o que é responder à fé? É obter o resultado. É obter aquilo que eu conheci, eu obter o resultado daquilo que eu conheci. Eu não posso ser uma pessoa que eu digo que tenho resultados na minha fé, quando as pessoas não veem. Não veem. Eu tenho muita fé. Mostra-me os resultados da tua fé, que eu te mostrarei e eu direi a fé que tu tens. Não é assim que a palavra de Deus diz? Você sabia que Jó era um homem reto, um homem íntegro, se desviava do mal, um homem temente a Deus. Ele era um sacerdote da sua casa, que todos os dias Jó, ele oferecia muitas vezes até sacrifício pela vida dos seus filhos. Porque Jó, ele oferecia sacrifício pela vida dos seus filhos? Porque Jó queria resultados de coisas boas na vida dos seus filhos. Jó, ele se precavia: se meu filho pecou, se meu filho errou em tal área, pelo menos hoje eu já estarei me prevenindo, eu estarei dando cobertura aos meus filhos. E ele oferecia sacrifício. E a Bíblia diz que nem por isso houve, na verdade, uma proteção sobre a vida dos filhos de Jó. A Bíblia relata, se você começar a ler o capítulo 1 de Jó, você vai ler na história de Jó, você vai ver que os filhos de Jó morreram. A Bíblia relata que as coisas de Jó, foram destruídas. A vida de Jó praticamente foi uma destruição total. Mas Jó não era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Jó era um homem religioso. Pastor, você não pode dizer isso da vida ou sobre a vida de Jó. Eu vou te mostrar uma coisa. A Bíblia diz que Jó, por ser um homem religioso, ele era um homem que buscava a Deus, mas ele desconfiava da ação de Deus sobre proteção, sobre resultados na vida de Jó. Sim, pastor, mas a Bíblia diz que num debate, num pleito que Satanás teve com Deus, o Senhor disse: olha, meu servo Jó, um homem tu viste, íntegro, reto, temente, se desvia do mal. E Satanás disse: toca no que ele tem, tu o cercas do melhor, toca no que ele tem para tu ver se ele não se rebela contra ti. Irmãos, a gente aprende algo muito interessante com a religiosidade de Jó. A gente vê que Deus, ele via em Jó, que Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas Jó tinha algo dentro dele. Esse algo é o que existe muitas vezes dentro da vida de muitas pessoas que não obtêm o resultado da fé. Jó, ele temia a Deus, mas Jó tinha medo também de acontecer coisas ruins na vida dele. Jó tinha medo do diabo agir, destruir a família dele. A Bíblia relata em Jó 3:25, ali é o relato de que Jó diz assim: aquilo que eu temia me sobrevém. Tudo aquilo que você teme é uma falta de confiança que você tem, ou no seu potencial, ou no Deus que você crê. Se você teme que alguém falhe com você, então significa que você não confia plenamente naquela pessoa. E Jó tinha esse problema. Jó, ele temia a Deus, mas tinha medo que algo acontecesse. Ou seja, aquilo que ele tinha medo que acontecesse foi justamente o que sobreveio a ele. E esse é o problema da religiosidade. Como religiosos, muitas vezes nós estamos sendo assim. Como religiosos, nós não estamos nem sequer muitas vezes confiando naquilo que nós estamos pedindo a Deus.
Como religiosos, nós podemos nos descobrir. Nesta noite eu entreguei essa folhinha amarela para você colocar um pedido que você fez no dia 31 de dezembro. Talvez você já esqueceu o seu pedido. Pastor, se eu esqueci o meu pedido, o que significa isso? Significa que você não tem sido sério com a fé que você professa. Que você tem esquecido aquilo que você pediu, porque você não tem levado a sério. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Isso é algo muito perigoso e é muito importante você saber isso nessa noite. É muito importante você entender sobre esses detalhes dessa noite. E aí a Bíblia relata no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, peça a Ele, adquire conhecimento, Ele te dá experiência e sabedoria. Aí ele diz que a todos dá liberalmente, nada lhes improperá e ser-lhe-á concedido. Ou seja, Deus não vai lançar em rosto, você não merece a sabedoria. Deus não vai lançar em rosto isso, que você não merece. Às vezes você pode ter pensado assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita sabedoria. Mas você não tem muita sabedoria, sabe por quê? Porque falta você adquirir conhecimento. E falta você colocar em prática e ser um desafiador. Colocar em desafio aquilo que você conhece, como você conhece, e fazer acontecer como você conheceu. Então, se você não faz acontecer como você conheceu, segundo a palavra, você não vai ter, como nós conhecemos no meio religioso, como nós conhecemos dentro da igreja, você não vai ter a sua experiência pessoal. A experiência pessoal é sabedoria. Meu Deus, me dá sabedoria. Não queremos passar pela experiência pessoal muitas vezes. A sabedoria é a prática do conhecimento. A sabedoria é o resultado da maturidade, daquilo que você adquiriu dentro da palavra, você conhecendo Deus como Deus, agindo com Ele como Ele sendo o teu Senhor, colocando em prática a sua fé. Quantos cristãos, quantos crentes vêm para a igreja, na hora de praticar a palavra de Deus, não pratica? Por exemplo, problemas dentro de casa, brigas, contendas. Como é que a gente resolve isso? Na base do perdão, na base do amor. Na base do perdão, na base do amor. Nós temos que fazer mortificar a nossa carne. Então, isso é o conhecimento que você já teve do Senhor. Ele diz, fazei, pois, morrer a sua natureza terrena. Então, o conhecimento veio, é o aspecto legal. Agora, o conhecimento tem que se tornar real. Ele tem que se tornar a minha experiência com Deus. Eu estava falando para meu filho que eu cheguei em um lugar e eu fui desafiado por um homem. Ele me empurrou 2 vezes. Assim do nada, o cara nunca me viu. Na hora a minha carne subiu fogo, né? Porque eu tenho um pouquinho assim, dessa unção de leão. Aí subiu aquilo. E na mesma hora o Espírito Santo veio dentro de mim e disse assim, se depender de você, tenha paz com todos. Isso é uma oportunidade que você tem de não surgir outra pessoa dessa na sua vida. Você sabe que o ferro afia? O ferro. É isso. Deus libera que muitas vezes aconteça tais coisas para que você coloque em prática aquilo que você adquiriu conhecimento. E aí quando você pula de estágio, você é promovido, porque você tem... Porque eu poderia, outrora, irmãos, eu tinha dado um empurrão. Outrora eu tinha dado no cutucão. E aí, com o conhecimento da palavra, que o Senhor disse, se depender de vós, tende paz, eu tive que o quê? Respirar. Falar glória a Deus 30 vezes dentro de mim, glória a Deus, glória a Deus. E aí a carne se acalma. Isso é sabedoria. Isso é o conhecimento da palavra, o aspecto legal, se tornando vitalidade, experiência pessoal. Meu Deus, dá-me uma experiência pessoal contigo. Irmãos, todos nós queremos experiências pessoais com Deus. Mas o Senhor, Ele vai moldando. Ele vai moldando você. Você vai aprendendo a agir a fé. Agir a fé não é só eu colocar a mão sobre os enfermos e ser curado.
sobre a pessoa que é um adicto, que é um possesso por um espírito que faz ele se drogar e ele ficar liberto. Não só isso, é isso também, mas agir a fé é eu começar a ver nesses pequenos detalhes e colocar a minha fé em prática, é eu responder a palavra de Deus. E aí, eu fiquei tranquilo, aquele homem me empurrou 2 vezes, e eu fiquei tranquilo ali em paz, e graças a Deus ele foi embora. E eu fui embora para um canto, ele foi embora para o canto dele, e pronto. Mas a carne ainda quis se levantar. A sua carne vai sempre tentar abafar. A sua carne vai tentar neutralizar o teu conhecimento. Porque nós conhecemos a Bíblia. Você conhece a palavra de Deus. A falta do seu conhecimento não lhe dá experiência. A falta do conhecimento da palavra não te dá experiência de ser um homem sábio, de agir segundo o coração de Deus. Então nós precisamos entender essa questão. Agora, está em casa, o problema está grande, o tumulto está se levantando. O que é que eu tenho que fazer? Tchau, vou embora. Alguém, por exemplo, o esposo e a esposa, começam os dois se desentendendo. O que é que eles têm que fazer? Se um se calar, o outro vai perder força, sim ou não? É em qualquer canto. Quando um não quer, 2 não, brigam. Então, ou eu saio, ou eu me calo, ou eu fico no meu canto. Entendeu como é, irmãos? Isso é sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Eu estou te dando conhecimento, que é o que você sabe que você tem que agir, para que essa sabedoria se torne uma sabedoria em prática. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o quê? A sua casa. Você sabe o que é uma mulher sábia? A mulher sábia é aquela que conhece, tem conhecimento do que ou de como tem que ser feito e coloca em prática o que deve ser feito. Então essa é a mulher sábia. Ah, minha mulher é desenrolada, pastor. Minha mulher fecha negócio de milhões. Pastor, meu marido é um homem muito desenrolado. Fecha negócio de milhões. Pastor, o senhor nem... meu filho é muito desenrolado. É um cara muito capaz. Se ele... Beleza. É muito desenrolado. Mas muitas vezes falta sabedoria. Falta o que é a experiência de colocar o que tem na palavra em prática. Então, conhecimento adquirido é a mulher sábia que edifica, a sábia é a experiente, é aquela que pratica, é aquele homem também que pratica e vai colocando em prática, e Deus vai promovendo você de estágio. Você vê que é a sabedoria que segura um relacionamento, é a sabedoria que sustenta a família. É a sabedoria que sustenta a família. A falta de sabedoria é faltando praticar o que você conheceu. Eu estava aqui hoje, um amigo me perseguiu, subindo aqui a rua, e de repente o carro parou atrás de mim, aí eu comecei, e eu fiquei assim um pouco desconfiado, e quando eu olhei, era uma pessoa conhecida. E ele começou falando sobre alguma tragédia que aconteceu na vida de um casal. E ele falou sobre que uma pessoa tinha se separado, tinha se separado, tinha acontecido umas coisas. E ele começou falando sobre, rapaz, como pode, foram criados no Evangelho, os dois, se casaram na igreja, e depois ele arrumou uma mulher lá fora, tinha uma namorada aí, já vai fazer 1 ano que estava com essa namorada, e a mulher descobriu agora, e foi uma confusão muito grande. E está uma confusão muito grande rolando. Aí a pergunta é, meu Deus, mas não foi criado na igreja? Sim ou não? Não foi criado na igreja? Não foi criado no Evangelho? Não casaram na igreja? Por que deu errado o caso? Por que o cara traiu? Porque faltou, queridos, aquilo que muitas vezes a igreja tem praticado. Faltou sabedoria. A igreja pratica religiosidade. A religião faz você vir a todos os cultos, criar seus filhos na igreja. A religião não deixa, a religiosidade não deixa você praticar a palavra.
A religiosidade faz você vir para um culto, achar um culto bacana, que palavra poderosa. Meu Deus, que palavra! Você sai e não pratica. Esse está sendo o problema. O problema da igreja está sendo isso. Ah, meu Deus, me dá sabedoria. Filho, é conhecimento que você adquire. Para você colocar esse conhecimento em prática e ser um homem sábio. E para as pessoas olhar para você e dizer: eu quero seguir o exemplo de fulano, porque fulano é um homem sábio, fulano é uma mulher sábia. O que precisamos, amados, colocar em prática é justamente esse conhecimento adquirido que você vem para a igreja adquirir, e você coloca isso em prática para você ter uma vida sustentada por Deus, sustentada pelo Senhor, porque agir a fé e andar na fé, amados, é isso. Vamos entender aqui o que Tiago está falando. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lhes improperá e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com o quê? Com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Como é que pode? Peça, porém, com fé. O que é isso? Pedir com fé. Peça com aquilo que você adquire, como está dentro da palavra. Senhor, me dá sabedoria, mas me dá experiência, me faz ser um homem sábio, me faz eu agir corretamente. É isso que ele quer dizer. Peça sabedoria. Sabedoria é você saber agir. Então ele diz: peça, porém, com fé. Como é que eu peço com fé? Quando eu começo a descobrir como está descrito e como eu ajo segundo o que está escrito. E eu não vou duvidar de quê? Da sabedoria? Da fé? Não, eu não vou duvidar do que está escrito. Quando eu pratico o que está escrito, eu obtenho resultado. O homem que não obtém resultado é justamente aquele homem que está hoje na igreja, que recebe palavra, que recebe direção, mas aquele homem não põe em prática a palavra. Aquele homem não põe em prática. Eu estou vendo tanta gente nessa igreja fazendo isso. Aliás, não só essa, mas as igrejas em geral. Mas eu quero tratar do rebanho que eu estou com ele. Nós estamos com uma campanha chamada a campanha da resposta. Não haverá resposta se você não agir com a fé corretamente. Você tem que adquirir o conhecimento da palavra, o aspecto legal. Isso vai se tornar vital, vai se tornar uma manifestação de poder em sua vida com resultados. Você vai ter experiência, vai se tornar um homem sábio, porque a sabedoria é justamente a experiência do conhecimento. Então, quando você recebe isso, aí você começa agora a viver uma vida que não duvida. Por isso que tem gente que ora, não acontece milagres. Tem gente que ora, não tem resposta. Tem gente que, meu Deus, pastor, estou jejuando. Hoje, nós entramos num projeto, num propósito, a partir de hoje, 40 dias de oração, relógio de oração incessante em sua célula. 40 dias, pelo menos, você vai orar 1 hora todos os dias. Independente se você está em célula ou você não está. Isso é uma convocação de Deus, pelo menos. Mas eu vejo assim, que tem pessoas que elas oram, mas ao mesmo tempo não querem praticar algumas coisas tão simples que a palavra manda. E por esta falta de prática da palavra, é a falta de você andar na fé. Quando o Senhor diz aqui, claramente aqui, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Como é que pode uma pessoa que pede com fé, duvidando? Se eu estou pedindo com fé, significa que eu estou crendo. Sim ou não, pessoal? Vocês estão entendendo? Se eu peço alguma coisa com fé, eu estou tendo aquilo ali. Mas o Senhor diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Por que em nada duvidando? Porque é justamente aí onde muita gente cai. Você cai quando você não pratica. Em nada duvidando. Quando o cara pede algo a Deus e ele não tem resposta, a carne dele começa a criar um bloqueio de resposta do Senhor. E aí o Senhor diz assim, peça com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só uma pessoa que duvida como é que vive. Você lembra de Jó? Cara íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas Jó tinha lá. De vez em quando as ondas impeliam Jó para um lado, pendia Jó para o lado da fé, eu creio. Pendia Jó para o lado da desconfiança. Eu acho que vai acontecer.
E o diabo pega muitas pessoas na palavra. Aquele pleito que Satanás teve com Deus sobre Jó foi interessante. A gente não vê naquele pleito a Bíblia relatar que, olha, Senhor, mas ele é um homem que também teme. Ele tem medo de perder família, perder filho. Você não vê Satanás dizendo isso. A Bíblia não vai nos mínimos detalhes. Você precisa usar a inteligência como Espírito Santo para você ter a revelação. Então, quando Jó, ele temia, ele tinha medo de perder as coisas, ele fazia igualzinho a muita gente religiosa. Ele era um homem que duvidava e é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí a Bíblia diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por que não alcançará? Porque é homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Um homem de ânimo dobre é um homem que não tem experiência, minha gente. Vocês estão entendendo? A pessoa até está querendo fazer dar certo, mas não consegue dar certo. Não consegue fazer dar certo. Ele precisa a direção certa, o roteiro certo, para que aconteça as coisas da forma como ele está sonhando. Por que que a pessoa é impelida, agitada pelo vento? É uma pessoa que fica em cima do muro, tem hora que crê, tem hora que não crê. Porque ela precisa de uma direção. Diga, precisa de um norte. E eu quero te mostrar a você, fechando agora, qual é o norte que você tem para tudo. Tudo em sua vida. O norte para tudo em sua vida é você entrar de cabeça, sem reservas, no que está escrito, do jeito que está escrito e praticar como está escrito. E acabar com essa mentira que vem no seu coração dizendo que você é incapaz de fazer. Por exemplo, tem gente que diz que eu não consigo perdoar. É mentira. Jesus já te deu um coração perdoador. Quem aqui nasceu de novo, diga amém. Então, Jesus te deu um coração perdoador e amoroso. Você consegue perdoar. Amém ou não amém? Alguém chega e diz para você que você não vai conseguir vencer, que vai estar difícil, que é difícil. Aí você não acredita em você, aí você começa dizendo assim: a minha mulher não acredita em mim, meus filhos não acreditam em mim, olha, meu esposo não acredita, os meus filhos não acreditam, olha, pastor, ninguém acredita em mim. Sinceramente, pastor, se tivesse alguém para pegar na minha mão, para me dar uma força, entenda, isso é uma mentira de Satanás. O segredo para fazer dar certo é você acreditar naquele que diz, já deu certo, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É tão simples. Nós damos ouvidos às vozes malignas. Nós abraçamos muito aquilo que Satanás diz: olha, você não vai ter, você não vai conseguir, é impossível para você. Então nós nos agitamos com isso. A gente olha muito para o que está acontecendo, deixa de acreditar no Deus que protege, que prospera. Olha só, Jó, um cara cheio de prosperidade, um dos homens mais ricos, irmão, do Oriente, e acreditava que podia perder tudo, acreditava que podia ficar doente, acreditava que podia perder a família, acreditava que, olha, acho que Jó tinha visões, fogo descendo do céu, matando, destruindo, derrubando, queimando as coisas dele. Jó tinha as visões, pensamentos vinham, que a turma vinha roubar os animais dele. Jó tinha visão. Jó pensa, irmãos, não é assim, a vida da gente não é isso. A gente fica acreditando em tanta besteira. Você deixa sua mente falar tão alto, que você esquece que Deus é poderoso e que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará na sua vida. Você começa a temer a Deus. Por isso o Senhor diz assim: essa igreja agitada, sublevada, ela é uma igreja que não pensa que vai receber do Senhor alguma coisa. Esse povo é o povo que está acontecendo dentro da igreja, amados. Sabe por que nós não recebemos? Porque nós precisamos condicionar o nosso coração àquilo que tem que ser condicionado, que é as verdades da palavra. Então, se você não crê porque alguém diz que não crê em você, bolas. Eu não acredito em você. Não acredita não, bonito. Pois vai ficar
Fique nessa sua crença, que eu vou para a minha. O que eu acredito que meu Deus é comigo e Ele já me fez mais que vencedor. Ah, pastor, eu não acredito que... Olha, eu venho de uma família que todo mundo passa por isso. Eu acredito que eu vou passar a mesma miséria, a mesma desgraça, a mesma doença, o mesmo mal. Eu não acredito nisto. Eu acredito no Deus que me sustenta, meu amado. Irmãos, a gente tem que ser assim. Acreditar em Deus não é até o fim, até depois do fim. Diga, acreditar até depois do fim. Porque você pode determinar o fim em uma área em sua vida. Então nós temos que acreditar e continuar acreditando e dará certo, e já deu certo, e vou até o infinito com meu Pai. Então você tem que acreditar. Se há uma mudança na sua vida, em alguma área, você tem que continuar acreditando. Aquilo que você pediu, você já esqueceu. Sabe por que você já esqueceu? É justamente isso aqui, ó. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele já esqueceu. O homem nem se lembra do que pediu. Aí ele diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E nós precisamos ter cuidado nisto. Diga, eu preciso vigiar a motivação do meu coração. Vamos concluir com Tiago capítulo 2, versículo 18. Vamos para o 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Vem cá, olha para mim. O que é a sabedoria? A materialização daquilo que você adquiriu como conhecimento. Ou seja, o resultado daquilo que você estudou, daquilo que você buscou, adquirir conhecimento. A sabedoria é a materialização, é a manifestação. Sabedoria é aquilo que todos veem. Quando você vê um homem sábio, todo mundo fica, caramba, que cara sábio. É ou não é? Ele está materializando aquilo que ele manifestou em adquirir o conhecimento. Agora preste atenção num detalhe. Quando você materializa sua sabedoria, você manifesta no mundo físico as coisas. As pessoas verão que você adquiriu conhecimento, que desse conhecimento tornou-se sabedoria. Sabedoria, a prática do conhecimento, é a manifestação física daquilo que você adquiriu como conhecimento. Quando você manifesta essa sabedoria, então todos verão quem é você. Você conhecendo a palavra, você vai viver segundo a palavra. E a Bíblia relata que você vai demonstrar justamente por obras aquilo que você conhece dentro da palavra. Raciocina comigo se não é. Olha de novo para o versículo. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Um conhecimento sem a prática dele é um conhecimento que ninguém vê quem é você. Por exemplo, você se forma, você é um engenheiro, se forma em engenharia. Nunca você fez uma construção. As pessoas vão dizer o quê? Você é engenheiro mesmo? Como eu nunca vi um prédio seu construído, você nunca falou, olha, em tal lugar aquele prédio foi eu que construí, aquele prédio tal foi... Tem que ter as obras, a manifestação física do tempo que eu passei conhecendo ali, estudando na faculdade. Assim é na igreja. Tem que haver a manifestação na sua vida do que Deus está te ensinando aqui. O Senhor te deu autoridade. Esse conhecimento é para você chegar em casa e colocar em prática. É alguém estar importunando, o diabo usando, e você dizer, Satanás, cala a tua boca dentro desta casa. Não se trocar com ninguém, irmãos. É você determinar, diabo, vai embora daqui da minha casa. Não é você botar o dedo na cara do fulano que está brigando com você. Você está usado pelo diabo, Satanás. E não sei o que. É preciso o outro lado ter muita maturidade para reconhecer que ele está sendo usado. Mas quando a pessoa não tem maturidade para reconhecer, você tem que ser homem e mulher espiritual. É você dizer, basta uma palavra. Vai embora, Satanás. Eu quero que você saia daqui da minha casa, da vida do meu esposo, minha esposa, meus filhos, aqui dentro do meu negócio. O tumulto dentro do meu negócio bate em retirada. Não aceito.
Diabo, eu estou vendo você está cirandando aqui dentro. Você está agindo em funcionários, você está agindo em clientes, você está fazendo alguma coisa, está tirando a paz do meu negócio, no meu emprego, no meu trabalho. Vai embora, diabo. Pastor, o inferno foi hoje o meu trabalho. Foi. E você fez o quê? Ai, graças a Deus, quando bateu 6 horas. E o diabo vai continuar atacando você, porque você é um religioso. É isso, irmãos. A sabedoria é a prática do que você conheceu. Você é um engenheiro de Deus. Ele te ensinou a você fazer as regras tudo corretamente, os cálculos direitinho, analisar, ver em sua volta o que é que está desestruturando a sua casa, a sua família, a sua vida. E você dizer, vai embora, Satanás. E aí você ter as obras. Alguém vai dizer para você, bem que tu dissesse, que era obra de Satanás. E ele bateu em retirada. Por isso o Senhor te fala nesse momento, a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Crente que não haja fé é crente morto. É crente que não tem vida. É crente que não tem resultado. E a gente está achando simples. Há um tempo atrás eu dei uma mensagem aqui falando, nós achamos simples, achamos natural, é tudo natural, todo mundo passa por isso. E o diabo infernizando, lançando os dados e a gente aceitando. Nós não podemos aceitar. Aí a Bíblia diz no versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras, diga comigo, mas com fé, diga, e eu com as obras mostrarei a minha fé. É isso aí. É por isso que tem muito crente que alguém diz assim, para ser crente como tu, servir esse Jesus que tu serve, eu não quero não, minha filha. Eu estou muito bem na religião que estou. Tu só vive me humilhando, me pisoteando, dizendo que eu vou para o inferno. Mostra o teu resultado. Eu mostro o meu resultado. Com os meus guias, com os meus santos, com os meus isso, com os meus aquilo, fazendo as simpatias e as coisas que eu acredito. E eu tenho resultado. E tu nessa tua religião não tem resultado nenhum. Sabe o que é que falta da igreja, amados? A igreja toma posse do que é a palavra. Se você está vivendo os mesmos resultados, a mesma vida, é porque você não tomou posse ainda da palavra. Jesus está te dizendo nesta noite, essa é a noite que eu estou dando conhecimento, mas eu quero que amanhã tu tenha a manifestação da fé. E essa sabedoria todos verão em você, que você é usado por mim, diz o Senhor. Então ele diz claramente, mostra-me. Eu te mostro as minhas obras, eu te digo a fé que tenho. Então não existe fé sem obras. Não existe. Ou seja, não existe fé sem resultados. É isso que diz, a sabedoria é isso. A sabedoria é a manifestação, o resultado do conhecimento. É palpável. A sabedoria é a experiência do conhecimento. E a sabedoria não é nada mais, nada menos do que você estar andando na fé. Me diga as obras, o que está acontecendo em sua vida, como você está vivendo, que eu digo que realmente você é uma mulher de fé, você é um homem de fé. A gente recebe tudo com simplicidade. Coisa, meu Deus do céu, e vai acontecer. E a gente só o que vê é profecias diabólicas o tempo todo. O diabo o tempo todo, internet, a rede social e tudo. E o povo vive tudo, sabe, noiado com essas coisas. Foque no Deus Todo-Poderoso. Jó tinha tudo, irmãos, toda a riqueza, e tinha medo de acontecer o que aconteceu. Jó tinha toda a fartura que nenhum homem na terra naquela época tinha, e ele tinha medo de perder tudo que perdeu. Nós estamos vivendo desse jeito no nosso dia a dia. Nós estamos tendo tudo, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é esse, e a gente está vivendo como se não tivesse um Deus, o Deus Todo-Poderoso ao nosso favor, e Ele está dizendo, ande na fé. É isso que eu quero dizer para você, ande na fé. Ele diz, alguém dirá, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Agora versículo 19, crês tu que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só? E Ele é o Todo-Poderoso. Fazes bem. Até os demônios creem.
E agora? E tremem. A questão é, o diabo crê, o religioso crê. Olha para mim, não perde isso não, viu? O diabo crê, o religioso crê, mas o estilo de vida do diabo é que ele simplesmente não teme a Deus. Ele treme até, mas o temor a Deus faz você reconhecer quem Deus é. Ele está agindo, Ele está fazendo, eu estou tendo resultado. Os resultados que eu preciso em minha vida, está tudo acontecendo. O melhor de Deus está na minha vida, já está acontecendo, não está por vir não. O melhor de Deus já está acontecendo. Quem crê, diga amém, dê um forte aplauso para o Senhor. Olha, pega a revelação. Crês tu que Deus é um só? Creio, fazes bem. Ele nem bota aqui a resposta, ele só diz, fazes bem. Até os demônios creem e temem. O diabo crê, ele é Deus. Teme, sim, mas ele é um desobediente. O Senhor diz, queres pois ficar certo? Ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi por obras? Irmãos, olha para mim, imagina, Deus promete ao cara, do ventre da tua esposa vai sair um filho, o herdeiro. Abraão disse, mas o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer. Ele disse, não, vai sair do ventre de Sara o herdeiro. O menino passou 25 anos para esse menino nascer. Abraão já estava, meu Deus, caramba, 25 anos, mas ainda continua acreditando. Sabe, quando passa muito tempo para uma coisa manifestar na vida da gente, às vezes a gente até esquece. Sabe por que eu pedi para você escrever isso aí, esse pedido? Para testar você. Para ver se a sua mente curta já foi capaz de esquecer. Cerca de quantos dias? 51 dias faz que você escreveu, 52 dias. Você escreveu esse pedido, escreveu. Até agora, talvez não manifestou em alguns. E você já esqueceu. Imagina você esperar 25 anos. Foi o que aconteceu com Abraão. 25 anos. Mas o menino nasceu. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Mas uma coisa aconteceu estranha com Abraão. O menino, depois que nasce, já tinha lá seus 12, 14 anos, em torno disso. E o Senhor disse, eu quero teu filho, Abraão. Faz uma fogueira, sabe, tipo um altar, faz uma fogueira, coloca, aliás, a madeira, leva tudo direitinho, cutelo, fogo, lenha, e eu quero que você leve Isaque e me ofereça seu único filho. Faça isso. Imagina, 25 anos, mais 12, 14 anos, o cara esperou, o menino já está um adolescente, o pai já pegou tanto amor, tanto carinho, as brincadeiras deles. Sim ou não? O dia a dia, a convivência, o amor grande. E Deus pediu e dizer assim, eu quero ele queimadinho. E eu quero que você sangre ele, pegue o cutelo, corte o pescoço do menino, derramando o sangue dele ali. E depois você vai tocar fogo, Abraão. E quando você toca fogo, eu vou recebê-lo como sacrifício. Abraão olhou para um canto, olhou para outro e disse, farei, Senhor. Ele não foi nem na esposa. Dizer, olha, eu vou levar Isaque para oferecer lá no monte. Ele nem sabia onde era. O Senhor disse, eu vou te mostrar onde é o monte. Abraão saiu e foi oferecer o filho dele. Sabe o que me chama a atenção? Você já conhece essa história. O que me chama a atenção é que Abraão, mesmo
sabe, sabendo que iria tocar fogo no filho dele, sacrificar, ele não abriu mão, mesmo tendo só aquilo como o mais precioso da vida dele, que era o filho dele. E ele disse: farei. E não comunicou a fé dele para a esposa dele. A esposa dele nem soube disso. Tem coisas que você tem que fazer dessa natureza. Existem pessoas que você não tem que compartilhar a sua fé. Existem ações que você vai fazer em resposta a Deus, que é resposta à sua fé. É resposta à sua fé, que você tem que fazer só você e Deus. Porque só quem conhece é você e Deus. O resultado também só quem conhece é Deus e você, porque Deus vai retornar para você como resultado especial. E aí Abraão sobe, chega lá no monte, quando vai oferecer o filho dele, a Bíblia relata que o bichinho de Isaac, ele calado, silencioso, fez a fogueira, colocou madeira, colocou tudo, cutelo, fogo, e o menino olha para o pai e diz: pai, já está pronto, a lenha, o fogo, o altar está pronto, só está faltando o quê? O cordeirinho. Irmãos, ele coloca, ele diz: o Senhor proverá, meu filho, para si o cordeiro. E ele pega a criança, Isaac, imagina, 12, 14 anos, magrinho, coloca, amarra as mãos do menino, amarra, acredito que os pés do menino, e coloca o menino sobre a fogueira, sobre a lenha. O menino deve ter pensado: meu pai vai me matar, eu vou ser um sacrifício. Sabe por que ele sabia? Porque o menino tinha escutado que naquela região, lá atrás, havia muito dessa prática. Mas o menino calou a boca e não disse nada. E meus amados, te digo uma coisa: Isaac era o tipo Cristo apontava, que foi sacrificado, calado em silêncio. O nosso Jesus foi sacrificado. E Abraão foi até o fim nessa história, a ponto que olhou para o seu próprio filho e disse, pegou o cutelo, e ele disse: eu vou sangrar, eu vou matar. E quando ele levanta a mão, o Senhor diz: Abraão, não faça tal. Que eu vi que realmente, Abraão, você está disposto a dar, a demonstrar a sua fé, a praticar a fé que você realmente vai ensinar a tantas pessoas. E a Bíblia diz claramente aqui, preste atenção nisso aqui. Aí diz aqui, versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é morta? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fez, se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de quem? Amigo de quem, minha gente? De Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, a fé anda de mãos dadas com a obra. Você tem que agir, meu amado. Você tem que materializar a sua fé. Materializar significa responda à fé segundo a palavra. Tudo que tem que ser feito você deve fazer. Tudo que tem que ser mortificado você tem que fazer morrer. Tudo que você tem que praticar, você tem que praticar, se é perdão, se é amor, se é alegria, se é paz. Se depender de vós, tende paz uns com os outros, irmãos. A Bíblia relata sobre isso. Você responde à sua fé. Olha para mim agora, olha para cá. Você responde à sua fé. Você materializa a fé. Você apresenta as obras da fé em obediência com a palavra de Deus. E por fim, eu vou tocar na área que muita gente não gosta. Sua fidelidade
nos seus dízimos e ofertas não é nada mais, nada menos do que obras. Obras. Fale comigo, obras. Diga mais forte, obras. Diga, eu tenho que fazer obras. E dizimar e ofertar é obras. Não adianta dizer eu ajo a fé e eu não ajo com as obras. Você é um homem constante. Você é uma pessoa que não receberá a ação de Deus como realmente te convém. Porque quando a gente não age a fé, nós estamos sendo um homem sublevado pelas ondas, duvidando. Senhor, eu devo dizimar, mas eu não posso, eu não consigo. Lembra do medo de Jó? Está faltando, Senhor, está faltando, ainda tenho tanta coisa para pagar, ainda tenho tanta coisa para colocar em dias, tanta coisa para colocar em ordem. Senhor, eu não consigo dizimar hoje, eu não consigo dizimar amanhã. Você não está conseguindo dizimar já faz tempo, e Satanás tem trabalhado em sua vida. Irmãos, só existe uma área em que o Senhor diz que repreende o devorador, é quando dinheiro, dízimo, oferta é derramado no altar do Senhor. E quando você não obedece nessa área, você não tem o favor de Deus, amados. Você vai viver como um bom religioso dentro da igreja. Você vai viver como um religioso em que você acredita em Deus, que você acha que é reto, que você é temente, que você se desvia do mal. Ai, pastor, eu vou para os cultos, eu dou glória a Deus, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia. E Jesus está dizendo, cadê as tuas obras? Cadê? Finanças, amados, é uma das coisas principais de um ministério. Você pode andar cheio de perdão, de amor, tem que andar com isso. Mas quando uma igreja não anda bem financeiramente, a liderança fica mal, porque ela não consegue responder aos compromissos. E quando ela não responde aos compromissos, a liderança não é capaz de levar em frente, avante o ministério. Israel fez isso com o Senhor. Israel fez desse jeito. Israel dizia que amava. Esse povo me honra com apenas os lábios. Era só isso. E nós estamos fazendo isso. E nós não estamos tendo consciência de que, meu Deus, nós precisamos ser alertados sobre isso, meus amados. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, peça sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É você ter o resultado do conhecimento em prática. É você chegar no altar e dizer, irmãos, sabe por que eu estou prosperando? Porque eu aprendi que dizimar e ofertar é a moeda de valor que me dá que me promove. E é por isso que eu tenho conseguido prosperar. Meus negócios estão indo bem. As minhas coisas estão indo bem, eu tenho prosperado, eu tenho comprado casas, eu tenho comprado carro, eu tenho vivido uma vida boa, você tem, sabe por quê? Porque o Senhor disse, Ele vai fazer a 30, 60, a 100 por um. Imagina só, então você vai ver essa sabedoria que é a experiência do conhecimento que você tem adquirido na igreja, e essa sabedoria é a fé manifesta, é a obra, são as obras da fé. Então coloque em dia sua vida como dizimista, coloque em dia sua vida como ofertante. Irmão, estou te dizendo para teu bem, para você andar numa vida de sucesso, uma vida de conquista, uma vida de vitórias. Não deixe Satanás deixar você preso à mágoa, ao ódio, ao rancor. Não deixe o diabo ser o centro de comando do teu lar, da tua casa. Acaba com as brigas, as contendas, onde você está. Seja fiel a Deus. Tem gente que diz assim, pastor, estou procurando, eu estou tentando andar no amor, estou até conseguindo, mas tem hora que é um rebuliço dentro da minha casa. Eu sempre faço essa pergunta, como é que você tem sido com o Senhor em seus dízimos, em suas ofertas? Pastor, eu sabe, nem sempre eu tenho conseguido ser fiel a Deus. Mas esses últimos dias eu tenho me esforçado. Irmão, não existe isso. Não existe você se esforçar. Dízimos, ofertas, é algo em que eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que ser disciplinado. Diga comigo, eu devo ser disciplinado.
Eu tenho que ser disciplinado nisso, assim como você é disciplinado a pagar o seu cartão de crédito em dia, para você não perder aquele cartão de crédito. Quem está entendendo? É ou não é? Nós temos um cuidado de pagar os nossos impostos, porque se a gente atrasa, a gente sabe o que acontece. Quando eu estava fazendo administração de empresas, eu me lembro que um dos professores disse: faça tudo para você não cair na malha do governo. A partir da hora que o governo coloca o olho em cima de você, a Receita coloca o olho em cima de você, com dívidas atrasadas nos seus impostos, a empresa terá uma tendência a ser perseguida. Porque o governo não perde para ninguém. É como o devorador. Ele faz tudo para você perder. Porque ele acha-se no direito de, quando você é infiel, ele dizer: eu roubo dele. Então você tem disciplina para pagar teu cartão de crédito em dia. Você tem disciplina para pagar os teus cheques em dia. Você tem disciplina para pagar as tuas faturas em dia. Você tem disciplina para não falhar com aquele fornecedor. Você tem disciplina para pagar as coisinhas mínimas que você compra naquela bodega, aonde você compra alguma coisa, você faz tudo para pagar em dia. Porque você é disciplinado. Parabéns por isso. Mas o Senhor te acorda hoje, alerta você e diz assim: disciplina-te comigo. Coloca uma meta no teu coração. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu vou colocar isso em prática, irmão. Esse conhecimento, coloque em prática. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar oportunidade de você pregar, ministrar, falar com as pessoas, dizer: estás diante de um homem, de uma mulher sábia, e tem algo para falar como resposta de uma fé que eu respondi. Então você responde sua fé, colocando em prática aquilo que você aprende no altar como conhecimento, e se tornando, na verdade, sabedoria como ação e resultado na sua vida. E aí você vai ver que o Senhor é o Deus que falou contigo e te exalta. Queria que você desse um aplauso bem forte para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo que falou contigo. Glória a Deus.